Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 1. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, quão preciosa é a Tua palavra. Mais do que o ouro refinado, mais do que riquezas, reconhecimentos ou status. A Tua palavra é preciosa. A Tua palavra nos preenche. A Tua palavra nos conduz. A Tua palavra nos cria, nos transforma, nos fortalece. Como somos privilegiados de ouvir a Tua palavra. Como somos privilegiados de ter a Tua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Se a Bíblia é o livro mais lido no mundo, e Salmos é o livro da Bíblia mais lido, o Salmos de número 1 é o prólogo, podemos dizer assim, do livro de Salmos. E por consequência, seria também o prólogo da Bíblia. Quando nós lemos o Salmo de número 1, nós estamos quase que lendo o resumo da Bíblia. Porque a Bíblia é uma história, vamos dizer, de forma bem sintética, a Bíblia é a história de dois homens. Um vindo do início para o fim, e o outro vindo do fim para o início. E em dado momento eles se encontram. E esses dois homens, eles, num momento da história, eles se encontram. E quando eles se encontram, há aí um embate, há aí um confronto, que é marcado pela vitória de um e pela derrota do outro, pela morte de um e pela continuidade do outro. Esses dois homens, eles representam dois caminhos a serem seguidos, a serem trilhados, dois caminhos.
duas escolhas, dois modos de vida. Se nós formos olhar pelas histórias que nos são contadas na Bíblia, esses dois homens aparecem constantemente em figuras dentro da Bíblia, como Caim e Abel, Isaac, Ismael, Esaú, Jacó, Saul e Davi, o anticristo e Cristo, o primeiro e o último Adão. E esses dois caminhos, eles falam de um processo, não de uma fórmula. Não são duas fórmulas que Deus apresenta. Deus fala de realmente dois caminhos. Não são apenas alguns passos a serem seguidos, mas um processo que tem uma crescente de amadurecimento ao longo desse processo. E quando nós olhamos para o Salmo 1, nós vemos esse processo. Quando nós olhamos para o Salmo 1, Deus começa: bem-aventurado aquele que não. Então, bem-aventurado para Deus é um desses caminhos, que não entra pelo outro caminho. Primeira coisa que faz é que o bem-aventurado, ou um desses homens, ou um desses caminhos, bem-aventurado é aquele que deixa de fazer algo, deixa de seguir o outro caminho. E nesta manhã nós queremos jogar uma lupa meio que por alguns instantes sobre esses dois caminhos, ou sobre esses dois homens, para nós entendermos o que Deus quer com isso. E a primeira coisa que nós precisamos analisar é que nesse caminho, que é uma crescente, nós temos, num primeiro momento, 3 estágios, que aqui fala o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. E quem é o ímpio? Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que desconhece a Deus. O ímpio é aquele que não faz conta de Deus. O ímpio é aquele que na sua vida Deus não é uma variável, Deus não é uma constante, Deus não é nem sequer considerado. O ímpio não olha para Deus como aquele que faz parte do seu projeto de vida. O ímpio é uma natureza de ser humano, cujo Deus está ausente. Pelo menos nos seus planos. Como em Salmos, capítulo 14, verso 1. Vamos abrir lá. Salmos 14, versículo 1, fala o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então o ímpio é aquele que ele não faz conta de Deus. Mas aí eu tenho um segundo passo aqui, que fala do pecador. E quem é o pecador? O pecador é aquele que, mesmo sabendo que Deus existe, mesmo conhecendo às vezes Deus, ele deliberadamente se insurge contra Deus e contra aquilo que Deus ama ou Deus quer. O pecador não é só aquele que desconhece a Deus, mas ele prefere, ele intenta, ele tem nos seus planos não reconhecer a Deus, mesmo que o conheça. Ele fala o seguinte: eu não quero Deus nos meus planos, eu não quero saber desse negócio de Deus. Deus não é uma possibilidade para mim, eu sou uma possibilidade para mim. Eu tenho na minha própria força os meus resultados.
aquilo que eu quero fazer é Deus não tem nada a ver com isso. Deus é bom lá no canto dele, e eu no meu canto. Então ele deliberadamente vive sem Deus, se é que é possível. Mas se nós andarmos mais um pouco, nós vamos no texto, nós vamos ver que tem um outro, é o escarnecedor. Então eu tenho o ímpio, eu tenho o pecador, e tenho o escarnecedor. O escarnecedor é um plus do pecador, porque além dele não querer andar com Deus, ele escarnece daquilo que se chama Deus. Ele ainda zomba, ele ainda subtrai toda a honra que pode ser dada a Deus. Enquanto um fala de natureza, o outro fala de um estilo de vida, e o outro fala de uma afronta deliberada. E ao analisarmos esse texto, nós também vemos aí um progresso no andar ou no caminho do ímpio, no caminho desse homem que anda sem Deus, ou que escolhe andar sem Deus, ou que além de escolher andar sem Deus, ele afronta tudo que se chama Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, nós temos aqui o verbo andar. Bem-aventurado aquele que não anda. O verbo andar aqui fala o quê? Fala daquele que não considera, daquele que não presta atenção, daquele que não segue. Não segue. O que é isso? Isso fala o seguinte: bem-aventurado aquele que não dá atenção para o ímpio. Não considera aquilo que o ímpio fala. Não considera o conselho. Mas também, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho. O que é esse se detém? Fala assim de algo que é imitar. Porque olha só, uma coisa é eu prestar atenção naquilo que você está falando. Outra coisa é eu começar a imitar aquilo que você está fazendo. Então você percebe que é o que? Uma progressão. Primeiro eu começo a prestar atenção naquilo que o ímpio está falando. Depois eu começo a imitar o caminho do pecador. Por fim, eu me assento na roda dos escarnecedores. E o que é assentar? Assentar fala de concordar, de reproduzir, de adotar. Adotar o quê? Adotar primeiro o conselho. O conselho fala das opiniões, dos preceitos, da visão de mundo. O caminho fala de um estilo de vida, de procedimentos, de costumes. E a roda fala de associação, de morar junto, de estar perto, de viver e projetar junto. Bem-aventurado então aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, ou seja, aquele que não presta atenção nos conselhos dos ímpios, que não presta atenção na sua forma de ver a vida, que não presta atenção nos seus princípios, que não presta atenção nas suas opiniões. E muitos de nós, sendo cristãos, muitos de nós estamos nesse primeiro estágio. Nós lemos a Bíblia, mas também nós queremos saber o que o ímpio sabe. Nós também queremos saber a opinião do ímpio.
Nós queremos manter a nossa mente aberta, como diz aí fora. Não, porque assim, nós precisamos assim, porque a Bíblia foi foi escrita há 2000 anos atrás, e assim, não, tem coisas assim que a gente precisa atualizar, tem coisa que a gente precisa colocar no nosso contexto. E aí, sabe o que nós começamos a fazer? A andar segundo o conselho dos ímpios. Tem a Bíblia, mas também tem o conselho dos ímpios. Tem a opinião daquele que desconhece a Deus. Tem o modo de vida, de visão de mundo daquele que conhece a Deus. E aí nós começamos a segui-los nas redes sociais. Nós começamos a ler os livros deles. Começamos a pautar em nossos sermões a opinião de gente. Não, porque Platão, porque Aristóteles, porque Maximodro, porque fulano, ciclano, até nós falarmos, porque o Felipe Neto. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas também, bem-aventurado aquele que não se detém. Opa, eu começo a andar, mas de repente eu paro. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, eu começo a considerar a opinião, mas depois eu começo a imitar. Depois eu começo a participar. Depois eu começo a arrastar para cima, a comprar o curso, a fazer as mesmas coisas, a seguir as lives, a dizer os mesmos ditados, a visitar o estilo de vida, os costumes dos pecadores. A blogueirinha aqui está pulando carnaval lá, toda desvestida, mas ela tem um estilo de vida assim saudável. Depois eu começo a me associar, eu começo a concordar, eu começo a reproduzir, eu começo a adotar na minha vida o estilo de vida dos escarnecedores. E aí o temor, meu irmão, não existe na roda dos escarnecedores. Aquela piadinha contra o seu Deus, eles vão fazer. E você também vai rir. Mas não é porque você é mau. É simplesmente porque você andou, se deteve e sentou. Se nós olharmos para a vida de um homem na Bíblia, chamado Ló, ele trilhou esse caminho. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo do 8 ao 13, mais ou menos no momento em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam se arranhando, e Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, rapaz, tá difícil aqui, cara, todo dia tem um BO para a gente resolver, e aí tá complicado, vamos fazer o seguinte, vamos separar a sociedade? Não tá jeito, eu gosto de você é meu sobrinho, mas é o seguinte, você vai para um lado, e eu vou para o outro, e para você falar que eu não sou injusto, você escolhe para o lado que você quiser, para o lado que você quiser ir, você vai. E a partir do versículo 8 do capítulo 13 de Gênesis, fala o seguinte: disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita,
eu irei para a esquerda. Olha só a próxima frase. Levantou Ló os olhos e viu. Ele fez o quê? Ele olhou. A campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. Ló olha para a campina do Jordão e fala o seguinte: rapaz, é esse tipo de vida aqui que eu quero viver para mim. Rapaz, é tudo verdinho. Aqui, meu irmão, é prosperidade na certa. Aqui eu vou dobrar o meu faturamento. Aqui é botar 1 e colher 10. Aqui eu vou arrebentar de ganhar dinheiro. Aqui, meu irmão, isso aqui que é prosperidade. Esse negócio aqui desse Canaã aqui, nós vai para um lado, vai para o outro, e cava poço, e não tem água, e é um negócio difícil demais, é pouco pasto para muito gado. Não, eu quero aquela campina ali, ó. É aquele curso ali que eu quero. É aquele jeito de viver que eu quero. Eu quero é andar de Porsche. Eu quero um Camaro amarelo. Eu quero um negócio assim, regalar a vida, porque é o seguinte, para mim, prosperidade tem que viver bem. Esse negócio de prosperidade e não viver bem, para mim, não está certo, não. Esse irmão aí não está com Deus, não. Está acontecendo alguma coisa na vida desse irmão. Rapaz, você está dando dízimo? Não, porque você tem um BO na sua vida aí. Se eu fosse você, eu orava. E olha o próximo. E Ló, nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Então ele olha e começa devagarzinho armando tenda. E vai chegando. E vai aproximando. E vai armando as tendas em direção a Sodoma. E o versículo fala assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios. Depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Chega um momento, meu irmão, que Deus decide assim: vou acabar com essa festa. Vou acabar com esse negócio. Vou dar um espalha-brasa em Sodoma e Gomorra, que vai voar pecador para o lado do vento aqui, porque para mim já deu. Chega um momento na vida, meu irmão, para Deus, e isso é muito claro na Bíblia, e chega um momento que é chamado assim, a tampa de pecado que Deus aguenta. E Sodoma já estava quase derramando. Então Deus fala o seguinte: olha, está acabado para mim. Só que como é que eu vou fazer isso sem falar com Abraão? Abraão, vou arrebentar, meu irmão. Vou chegar chutando o balde lá em Sodoma e Gomorra. Acabou para mim, já deu. E Sodoma, mas Sodoma não é aquela cidade que... Deus amado. Deus. E Abraão começa a interceder pela cidade. E por causa de Abraão, Deus fala o seguinte: manda 2 anjos na cidade. Para o quê? Para tirar Ló de lá. E quando esses anjos chegam na cidade para tirar Ló de lá, veja o versículo de Gênesis 19, 1. Gênesis 19, 1. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló o quê? Ele estava o quê? Sabe quem que assentava na porta das cidades? Os caras de proeminência. Ló já não era mais só um cara que estava gostando do que Sodoma fazia. Não era só um cara que já estava se achegando a Sodoma. Ló já era um cara respeitado em Sodoma. É um cara que estava sentado à porta. Ele estava assim. Ló já era o cara para quem os caras de Sodoma pediam conselho. Para quem os caras de Sodoma, quando
comprava um carro com dinheiro de tráfico, ia lá para Ló abençoar. Ô Ló, ora por mim, por esse carro aqui que eu comprei. Aí Ló ia lá e orava pelo carro. Ô Deus, abençoa o carro do irmão aqui, do irmão sem vergonha. Ló já era um dos caras mais respeitados na época. E Deus querendo fazer o quê? Deus querendo acabar com Ló. E muitos de nós, meu irmão, nós queremos ser o cara mais respeitado do inferno. O cara mais respeitado da bagunça. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O caminho do ímpio parece ser bem sucedido, pois é apresentado de forma a conquistar os olhos de quem o vê de longe. O caminho do ímpio é verde, é saudável, é próspero na sua propaganda. Você não vê um Instagram de ímpio falando que ele é pecador. Não, não, não. Gente, eu sou sem vergonha demais, mas assim, minha vida está dando certo. Então vocês me seguem. Eu sou pecador, eu sou ímpio, mas eu tenho resultado. Você não vê isso. Sabe por quê? Porque a alma do negócio é a propaganda. Eu tenho que apresentar bonitinho, lindo, cheio de prazeres e conquistas. Mas vamos parar de falar de ímpio. Mas também temos um caminho para o justo. E eu quero começar a falar sobre o caminho do justo através de 3 palavras. A primeira palavra é antes. Antes. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. O que é que te motiva? Quais são os motivos que nasce no seu coração para você fazer algo? Onde está o seu prazer? Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos fazer as coisas certas por motivos errados. Nós podemos fazer um monte de coisas certas, mas o nosso coração está com a motivação errada. Nós podemos servir a Deus e o nosso coração está totalmente desviado. E é algo que nós estamos trabalhando muito com os nossos adolescentes agora. Porque quando eu falo para você fazer algo, eu estou falando o que você tem que fazer. Mas quando eu quero que você fale da sua motivação, eu estou querendo saber o porquê você está fazendo. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que eu oferto? Por que eu tomo a ceia? Por que eu oro com meu irmão? Por que eu me ajoelho? Por quê? Não é o quê? Porque amanhã eu estarei aqui à noite, passarei a noite em branco. O que que isso faz? Por que o meu joelho vai se dobrar aqui amanhã à noite? Porque eu canto, porque eu toco, porque eu ministro. Qual é o motivo que age no meu coração para que a minha vida seja um entregue ao Senhor? Muitas vezes nós fazemos coisas para Deus com o coração totalmente longe de Deus. Muitas vezes nós fazemos tudo certo com motivos errados,
Muitas vezes nós entregamos a oferta, mas o que eu queria é reter a oferta, porque eu preciso dela. Muitas vezes eu canto ao Senhor, mas não é para o Senhor, é para a plateia. Muitas vezes eu prego a palavra, mas eu gostaria de ficar calado, porque a palavra me fere. Então eu preciso entender o porquê eu estou fazendo as coisas. E o justo, meus irmãos, o justo tem uma característica na sua identidade, e essa característica é o que o seu prazer está voltado em conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor está intimamente ligado em conhecer a sua lei, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Não existe esse negócio de eu sou crente, mas eu não consigo ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque você precisa conhecer o Senhor, e Deus deu um livro para que você possa conhecê-lo. Esse negócio que eu tive uma experiência com Deus, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, você precisa se arrepender. Porque você não conhece o Senhor apenas indo em culto. Você não conhece o Senhor só porque alguém coloca a mão na sua cabeça. Você não conhece o Senhor por causa do testemunho da irmãzinha. Você conhece o Senhor quando você debruça os seus dias nessa palavra. A época que eu mais conheci o Senhor é quando eu andava de ônibus. Por quê? Porque eu morava lá na vila, vai quem quer, quem vai mora. Lá na vila, eu morava no ponto final do Campinas Fama Centro. Muitas vezes eu parei na garagem porque eu dormia, porque era longe. Mas era a época que eu mais lia a Bíblia. Por quê? Porque como era longe. E eu trabalhava no setor oeste, sabe o que eu fazia? Pegava a Bíblia e lia. Eu devo ter lido a Bíblia de capa a capa umas 3 vezes. Mas foi a época que Deus mais falou comigo. Foi a época que eu mais conheci o Senhor. Foi a época que o meu coração mais se apertou no Senhor. Foi a época que o meu coração mais debruçou na palavra de Deus. Terrível hora que eu comprei um carro. Sabe por quê? Porque eu parei de ler a Bíblia. Este é o prazer que motiva e o disciplina em direção ao conhecimento de Deus, através da sua lei, que molda o seu caráter. É um caminho. É um caminho. Faz ele criar não só um estilo de vida, mas ele faz ele criar uma base, raízes em seu ser, e são por essas raízes que o torna capaz de sugar a vida de Deus. O prazer do justo está na lei do Senhor. O prazer do justo está em conhecer o Senhor. E quanto mais ele conhece o Senhor, mais esse conhecimento do Senhor vai gerando dentro dele um tipo de ser, um tipo de pessoa, um tipo de identidade em que ele cresce para cima, mas também ele cresce para baixo. Por quê? Porque ele cresce como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e ele cresce com raízes que sugam a água do rio da vida, e ele, ao sugar a água do rio da vida, ele se torna mais forte, e as suas folhagens não murcham, e no devido tempo, ele dá o seu fruto. Quer frutificar? Ame a palavra de Deus. Quer dar fruto para Deus? Se envolve com a palavra de Deus, se envolve com a presença de Deus, se envolve com a vida de Deus, se envolve com aquilo que Deus ama. Por quê? Porque Deus está na sua palavra. Deus está aqui, meu irmão. À medida que você abre esse livro aqui, Deus pula de dentro desse livro para dentro do seu coração. Deus pula de dentro desse livro para dentro do seu espírito, e o seu espírito cria raiz da sua alma, te curando as suas emoções, curando o seu entendimento, curando os seus traumas, curando as suas psicoses, as suas doideiras, as suas neuroses, curando o seu físico, curando tudo que há em você.
Por quê? Porque assim é o justo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Antes, o seu prazer está no Senhor. É o seu amor, devoção e submissão ao caráter de Deus que molda o justo, o tipo de pessoa no qual flui um rio de água viva que molha toda a sua existência, pessoa, anseios, modo de vida, família, relacionamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Logo, aquele que se inclina para o conhecimento de Deus, se inclina para a formação de uma estrutura de vida, de fluição do próprio Deus. Mas é difícil. É difícil, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós do Ocidente, nós gostamos de fórmulas mágicas. Nós gostamos de fast food. Nós gostamos do 3 passos para. Nós gostamos do instantâneo. A gente pensa que o evangelho é todinho. Você chacoalha e toma. Mas não é de uma hora para outra. Primeiro, muitos de nós precisamos ser frustrados em nossos sonhos e anseios próprios, para depois aprendermos. Infelizmente, nós aprendemos mais com os nossos fracassos do que com os livros. Muitos de nós, ao olharmos a vida dos ímpios, sentimos inveja e poucas vezes questionamos se realmente estamos no caminho certo, ao colocarmos tanta devoção em direção ao Eterno. Parece que tem pessoas que são alheias a Deus e a despeito disso, a vida delas é boa demais. A gente olha para a vida de algumas pessoas que não estão nem aí para Deus, e a vida delas parece perfeita. Os dentes deles são branquinhos. Rapaz, eles não têm ruga. Geladeira cheia. Pão fresquinho. Parece aquela propaganda da Doriana. Vemos pessoas que são assumidamente contrárias aos preceitos de Deus e que seus princípios e valores não fazem conta do Altíssimo, mas que suas vidas estão no trilho, suas contas bancárias estão recheadas e suas vidas parecem mais uma música tocada por uma orquestra sinfônica. Eles batem meta todo dia. Como é que é isso, Ronaldo? Bater meta todo dia. Tem uns caras que colocam nos stories assim, as metas que eles batem assim, eu fico olhando e falo, rapaz, não dou conta de bater meta todo dia, não. E mesmo que as nossas bocas não verbalizem, os nossos pensamentos, eles começam a surgir, alguns pensamentos na nossa mente, que nós temos até vergonha de falar. Mas a gente começa a pensar, será que eles estão certos e nós errados? Nós somos chegados ao extremo da frustração. Muitos de nós temos 10,
12, 15, 20 anos de crentes. E parece que a gente está remando contra a maré. E aí lá no Salmo 73, versículo 17, vem a segunda palavra que o justo fala. Até que. Até que. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Somente na presença de Deus é que podemos perceber quão efêmera e passageira é a vida e os ganhos deste mundo ímpio. É na presença de Deus que vejo que tudo que eu considero como ganho é esterco. É na presença de Deus que percebo que o que eu tenho dentro de mim é apenas inveja, egoísmo e idolatria. É na presença de Deus que percebo que como ser humano, que me percebo não como ser humano, mas como animal irracional, sedento por sangue e carne. É na presença de Jesus que os meus joelhos falham, e eu caio, dobrando os meus joelhos e falo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Até que eu entrei no santuário. Mas também é na presença de Deus que eu ouço uma voz falando: filho, você não é um animal. Você não é um animal irracional, guiado por seus instintos. Pois eu te criei para ser meu. Que eu te criei, ó Jacó. Que eu te formei, ó Israel. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Eu te criei para ser meu. Te criei a minha imagem e a minha semelhança. Te criei para ser justo. Para ter o meu caráter. E para derramar sobre ti a minha bondade. Até que eu entrei no santuário e vi que por mais saudáveis, por mais cheios de botox, por mais faturamento, por mais perfeito que esse mundo possa fazer parecer a vida dos ímpios, não vale um segundo da presença de Deus. 1/1000 de segundo. É na presença de Jesus que encontro um outro caminho a ser seguido, um outro conselho, um outro caminho, uma outra roda. Um conselho chamado lei, um caminho chamado rio e uma roda chamada congregação. Os ímpios nunca entenderão, porque não chegaram ao até que. Somente os que chegaram até que podem dizer a próxima frase: quanto a mim. Salmo 73, do 17 ao 28, fala: quanto a mim, bom
é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar com Deus. Um sentido. O sentido da vida do justo é estar com Deus. Um lugar, Deus se torna o seu refúgio, a sua herança, a sua riqueza. E uma missão: proclamar a sua bondade e os seus poderosos feitos. E o seu maior feito, a cruz do Calvário. Nada é maior do que a cruz. A Arca da Aliança, ela tem 70 centímetros de altura. Mas se você for até o átrio, o altar de holocausto também tem 70 centímetros de altura. Todos nós queremos ir para o trono, mas não existe trono sem cruz. E o tamanho do trono é o tamanho da cruz. A cruz é o feito mais belo do nosso Deus, porque foi lá que Ele se revelou por inteiro. Foi lá que Ele mostrou para nós o que é ser Deus. Não é aquele que desbarata exércitos, que quebra muralhas, é aquele que abre os braços em favor do pecador. Queremos reinar, mas o reino é do tamanho de uma cruz. Até me perdi. E por fim, o último versículo do Salmos 1 fala o seguinte: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aqui eu quero terminar fazendo uma reflexão com vocês. Quem é o ímpio? É o de fora? Porque nós gostamos de falar isso, né? O ímpio é aquele que está lá fora. Precisamos entender que o ímpio não está somente do lado de fora das igrejas. O ímpio é aquele que ignora a Deus em sua vida. Hoje o lugar que mais produz ateus não são as universidades, são as igrejas. Por quê? Porque a igreja, por causa do evangelho pequeno, ralo, adocicado e perverso que pregamos nos últimos anos, tem formado o pior tipo de ateu que pode existir. O ateu que conhece coisas sobre Deus. Criamos recitadores de versículos e orações, criamos cantores de canções, comedores de pão e suco, entregadores de oferta, mas que não podem dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sem vida. Como nós precisamos nos arrepender, irmãos. Como nós precisamos nos arrepender. E nos voltar diretamente para o Senhor e falar: Senhor,
Eu preciso do Senhor novamente. Eu preciso amar o Senhor, somente o Senhor. E termino pelo que comecei. A história da Bíblia sobre dois homens, Adão e Cristo. Bem-aventurado é o justo. Bem-aventurado aquele que é transformado à imagem de Cristo. Bem-aventurado é aquele que contém a identidade do justo, em que é produzidos os frutos do justo, em quem o caráter de Cristo é moldado. A minha esperança não é um lugar, a minha esperança é uma pessoa. Se a sua maior esperança é o céu, eu quero dizer para você que a sua esperança é ridiculamente pequena. Porque nós não fomos criados para um lugar, ou para chegar a um lugar. Nós fomos criados para uma pessoa. Como a música, eu sou velho, viu, gente? Eu tenho esse corpinho de 46, mas eu tenho 47. Como a música do Arautos do Rei fala o seguinte: o céu é aqui, se eu tomo o tempo para louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Em meio à riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu não é um lugar, meus queridos. O céu é uma pessoa. A pessoa do justo. Através de quem e por meio de quem eu e você fomos criados. E para quem nós iremos voltar? Nós iremos voltar para Jesus. Vamos cantar para Ele. Que nesse final de manhã você possa inclinar o seu coração e falar: Senhor, eu quero deitar o meu coração para o Senhor. Eu quero rever as minhas motivações. Eu quero entrar pelo caminho do justo. Quantas vezes eu orei, Senhor Deus, pelos motivos errados. Quantas vezes eu louvei para minha própria ganância. Mas nessa manhã eu quero me converter ao Senhor. Não existe céu sem Jesus. Não existe riqueza sem Jesus. Você pode fechar os seus olhos e dizer para o Senhor: quanto a mim, o bom é estar na Tua presença. Quanto a mim, Senhor, o principal é estar na Tua presença. Dizer como Josué: vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa dobraremos os meus joelhos a Deus.
eu e a minha casa nos quedaremos a palavra de Deus. Orarei para que os meus filhos conheçam o Senhor, para que a minha geração conheça o Senhor, para que os filhos dos meus filhos conheçam o Senhor. Porque, Senhor, Tu és o meu sentido, Tu és a minha herança e Tu és a minha missão. Quanto a mim, bom é estar com o Senhor. No Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Não há outro nome inigualável, mais poderoso, diante do qual não se dobre toda a terra, todo o céu, mas também diante do qual os meus joelhos e o meu coração se dobra. Jesus, 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 Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. Em todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez,
e deixa quem quiser falar de mim. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Pois não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Como em Betânia, Senhor. Naquela tarde, Senhor Deus, em que aquela mulher chorou aos teus pés e derramou o vaso. E aquele aroma, Senhor Deus, cobriu toda a casa. Com aquele cheiro de adoração e de salvação. Nesta manhã, Senhor, nós quebramos os nossos vasos diante do Senhor. E dizemos, ó Senhor, a tua presença vale mais do que todos os tesouros da terra. Faz, Senhor Deus, da nossa vida uma Betânia. Faz dessa igreja uma Betânia. Faz do nosso lar uma Betânia. Faz, Senhor Deus, dos nossos dias um lugar onde o cheiro de salvação e de adoração permeie, Senhor, e nos cure, e nos fortaleça. Porque não há lugar melhor do que aos teus pés, Jesus. Não há lugar melhor do que a tua presença, Senhor. Aleluia.